Vamos lá, voltando aqui para a palavra de Deus, antes de ler o capítulo 21, como eu falei, a gente volta um pouquinho no capítulo 20 pelo seguinte: se você for ler no capítulo 20, verso 45, por exemplo, diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul, profetiza contra o bosque do sul e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu acenderei em ti um fogo que consumirá toda a árvore verde, toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante e tal. E no verso 49, disse o profeta: então disse eu: Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele um contador de parábolas? Aí no capítulo 21, Deus vem: veio a mim a palavra do Senhor, o profeta falando de novo: filho do homem, volta o teu rosto contra Jerusalém, derrama as suas palavras. Observe que ele está falando a mesma coisa de novo. Pois bem, o que eu quero te dizer com isso é que isso aqui é uma fala de Deus para nós através do profeta. Então, a gente está trabalhando em capítulos porque é a divisão que se apresenta hoje na nossa Bíblia, né? É algo didático, mas você precisa ter o entendimento do todo. Então, não isole o capítulo 21 do 20. Você precisa do 20 para ter entendimento do 21. E assim será com toda a Bíblia. Lógico que tem coisas que parece que dá um salto e tal, mas não dá. É porque aquele espaço entre um capítulo e outro, entre, enfim, um verso e outro, tem outros capítulos, outras partes que estão em outros livros, ok? Então a Bíblia, vamos dizer assim, é como uma engrenagem e cada dentinho certinho encaixando no outro, tá? Aí você vê essa parábola falando da espada do Senhor. E eu quero avançar com você para o verso 18, né? Veio a minha palavra do Senhor. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Fazem um marco indicador e põe-no no princípio do caminho para a cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e a outra contra Judá, em Jerusalém, a fortificada, pois o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado. Então, quando fala encruzilhada para nós aqui na Bahia, é fácil entender, né? Enfim, não julguemos as pessoas, né? Vamos amar a todos, ok, queridos? Vamos falar da palavra de Deus, da mensagem que Deus nos traz aqui. Mas eu falei isso para que você tenha um entendimento do ato do rei da Babilônia, ok? Era algo semelhante. Verso 19, Deus fala para o profeta propor 2 caminhos. E Deus já fala tudo o que aconteceria. Porque eu quero trazer para você. Eu estava com pessoas no final de semana passado, têm o temor, mas não têm a relação com Deus. Então, eles temem muito as obras contra as pessoas, né, influenciadas por Satanás e seus espíritos imundos. E aí as pessoas com medos terríveis de ações como essa do rei da Babilônia. E o que é que eu vejo e quero trazer para você? Nós não devemos temer essas ações. Pelo contrário, nós devemos temer a Deus. Deus sabia antes do rei fazer o que o rei faria, porque ele disse ao profeta que o profeta traçasse os caminhos que o rei poderia fazer. Indo mais a fundo um pouco, Deus é soberano. Deus é onisciente, ou seja, sabedor de tudo. Então você não deve temer ao diabo. Você deve temer a Deus. Em que sentido, pastor? Vou andar com medo de Deus? Não. Quando algo acontecer e que não esteja trazendo paz ao seu coração, se volte para Deus. Porque Deus é sabedor de todas as coisas. O diabo, muitas vezes, ele só vai passar por um caminho que Deus deixou. Só que, se você
olha para as situações e diz: diabo sujo, eu te repreendo, demônio e tal, ok, tudo isso tem seu tempo, tá? Tem momentos realmente que a gente tem que repreender a ação do maligno. Mas antes disso, Deus é sabedor de todas as coisas. Deus é onisciente e Deus é onipotente. Então, tem todo o poder. Tema a Deus. Se volte para Deus. Se relacione com Deus. Depois, você repreende o maligno. Brenão, você quer fazer um comentário? Opa, quero sim. É interessante, né? Ainda falando sobre o que o pastor Matt Guilherme está trazendo, de que a espada de Nabucodonosor, na verdade, é a manifestação física da espada que Deus falou antes nos versículos. Então, na verdade, a continuidade, essa parte desse capítulo, né, pode estar mostrando, né, que por mais que Nabucodonosor esteja fazendo consultas a coisas estranhas, Deus já tinha determinado antes qual seria o resultado dessas consultas. Então, no fundo, é a gente lembrar que Deus realmente é maior do que todas as criaturas. Deus é o único criador. E o que acontece no universo, no final das contas, vai em direção daquilo que Deus planejou. Isso não retira de nós a escolha de estar dentro do plano da santidade de Deus ou de estar no lado do julgamento de Deus, né? Então Deus ele continua controlando e continua determinando o que vai ser feito. Ele é realmente o Deus de todo o universo. Glória a Deus por isso. Vamos lá ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a ti, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia é chegado no tempo da punição final. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Muitas vezes, até um ditado popular, né? Diz assim: quer saber quem é o homem, dê poder a ele. Esse ditado é verdadeiro, tá? Esse ditado é verdadeiro. E o que eu quero te trazer é o seguinte: ponto 1. A coroa, o diadema, o turbante, depende da versão que você está usando aí, mas nas duas tem coroa, e todos esses adereços são adereços que falam de posição de poder, colocados em pessoas que têm posição de poder. A coroa não muda ninguém, né? Então, quando você vê alguém em posição de poder que te surpreende, nunca pense que chegou no poder e mudou. Isso não é correto, tá? O poder não muda ninguém. Verdadeiramente, como diz o ditado, o poder revela quem a pessoa é. E eu falei diz o ditado, né? Não tem problema. Como expressa, mas não tem problema. Vamos lá. O poder revela quem a pessoa é. O que eu quero te trazer com isso? Aí eu já ouvi pessoas, e eu mesmo já falei, quando eu for tal coisa, serei assim. Quando eu estiver em tal posição, farei de tal forma. Sugiro para você que você mude a fala, como eu já mudei. Comece a ser e comece a fazer, mesmo sem estar na posição que você almeja. Mesmo sem estar na posição que você entende em Deus ou que já teve profecias a seu respeito, que você alcançará. E lembre-se, por exemplo, Davi. Ele foi ungido rei, mas só depois de um tempo é que ele realmente recebeu a coroa. Mas ele não deixou de agir como rei. Jesus, ele só começou o ministério público aos 30 anos. Mas antes disso, ele já era Deus, ele já operava milagres. O ministério público de Jesus começou aos 30 anos, mas ele já operava milagres antes. Muitas vezes a gente precisa ser exercitado até alcançar determinados lugares. E é nesse sentido que eu recomendo que você não espere chegar para ser, porque senão você nunca será. Você precisa ser antes para depois ter o reconhecimento. É sempre assim, ok? Primeiro você tem algo já constituído dentro de você e depois vem uma chancela. Depois vem um sinal público de que você é. Vou casar. Então você tem que começar a agir como uma pessoa casada. Aí depois você faz todo o sinal público. Se você esperar,
fazer o sinal público para depois começar a agir como casado, você nunca vai conseguir. E não estou amaldiçoando, isso é natural. Muitas pessoas dizem, eu vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de trair, vou deixar de tantas coisas, deixar de jogar, sei lá, deixar de tantas coisas para depois virar crente, para depois aceitar Jesus, para depois ir para a igreja. Eu digo para você e aconselho, venha para a igreja. Porque esses desejos, essas coisas, elas são naturais da alma humana corrompida. E o fato de você ir à igreja, mesmo com essas práticas, quando você vai à igreja, quando você vai à célula, quando você confessa Jesus, aí mesmo onde você está agora ouvindo essa palavra, você faz um ato profético de que você crê na verdade da cruz. E aí, o ato profético é como se você já estivesse se vendo lá na frente. Pastor, mas você não disse que eu tenho que começar a fazer antes do sinal público? Em Deus, no mundo espiritual, existe um detalhe, que é o seguinte: a minha e a sua natureza, ela nunca se converterá enquanto Cristo não voltar de novo. Então a gente não pode esperar a natureza humana. Esse livro de Ezequiel, ele é tão duro, fala tanto sobre juízo, sobre queda, por causa da natureza humana. Então você não pode esperar a natureza humana para tomar uma decisão. Então vou mentindo? Eu vou ser falso com Deus? Não. Cada passo que você dá, declarando que você crê que você já é pessoa transformada, você faz um ato profético sobre você mesmo. E isso trará sobre você um novo nível de fé, um novo nível de caminhada, e você vai ver que você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente só por hoje. E assim nós vamos, como diz a palavra do Senhor, né? O apóstolo Paulo nos orienta a desenvolver a nossa salvação, ok? Então é nesse sentido que eu falo para você. A coroa não muda ninguém. Ela apenas revela quem é aquela pessoa. Portanto, vamos ser hoje, agora. Aproveita esse momento, ok? Coisa preciosa nesse sentido que o pastor Mestre Guilherme está trazendo aí para a gente é que é importante você acreditar no que Jesus e no poder de que Jesus tem. Você se aproxima de Jesus e ele cura você. Não se coloque acima do poder de Deus. Se o próprio Deus envia o seu Filho para te ajudar e para me ajudar a sermos santos, então acredite. Muitas vezes, lembre-se que a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, quando alguém falar, mas você está indo para a igreja, você mesmo falar, você está indo para a igreja com problemas, lembre que ele está atacando a obra de Cristo. Porque quando você vai até a igreja, você vai permitir que o Cristo Jesus, ou mesmo como o pastor Mestre Guilherme disse, você está aí na sua casa, você quer entregar a sua vida a Jesus, você está permitindo que o Cristo faça a obra que ele disse que faria, que o próprio Deus disse que faria em você e que te tornaria santo. Quando alguém questionar algo nesse sentido, se lembre, ele está questionando a Deus, então deixe ele se resolver com Deus. Acredite você no poder que Deus tem para transformar a sua vida. E ele vai fazendo isso de passo a passo, ele vai fazendo isso na velocidade necessária. O que ele pede de nós é a vontade, o arrependimento e o olhar sempre para ele. Assim diz a palavra de Deus, olhamos para ele e fomos iluminados. Se a gente não olhar para Cristo, a iluminação não vem. Então vá sim à igreja, leia a Bíblia, para que você seja iluminado e esse poder que há em Cristo Jesus, ele venha transformar a sua vida. Nessa mesma palavra que o pastor Mestre Guilherme trouxe, é interessante que no verso 13 de Ezequiel 20, Deus faz uma pergunta. E se o cetro de Judá deixar de existir? E o próprio Deus responde nesses versos que o pastor Mestre Guilherme trouxe. Nos versos 26 e 27 de Ezequiel 21, você vê Deus respondendo. Então observem que no capítulo 21, Deus primeiro traz uma realidade, talvez num plano, digamos, da mente de Ezequiel, e depois ele vai trazer como efetivamente isso vai acontecer. E quando ele diz no 26, ele diz para o rei atual de Israel, tire o turbante e a coroa, ele completa.
não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Onde uma palavra parecida aconteceu? Aconteceu lá em Lucas, capítulo 1, quando Maria faz uma exaltação, ela se encontra com Isabel, Isabel declara que a criança se mexeu e que aquele que Maria está esperando é o verdadeiro rei de Israel. E Maria diz assim, Lucas 1,51, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, o verso 52. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. E você vê que essa declaração está sendo feita sobre Deus. E no momento em que Jesus está chegando, continue em Ezequiel 21, no verso 27. Uma desgraça, eu farei uma desgraça. Não será restaurada, a terra de Israel não será restaurada, enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. Note que Deus ele é tão fantástico, queridos, que mesmo no momento de julgamento, no momento de uma palavra dura, Deus está trazendo a esperança. Olha, o que acontecerá se não tiver nenhum homem que possa levantar o cetro, se for destruído o cetro de Judá? Deus diz, vai vir um a quem pertence por direito. E eu te faço uma pergunta, a quem pertence o povo de Deus por direito? Você percebe que poder, que maravilha é você dizer: eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu quero ter Jesus rei sobre a minha vida, eu quero ter Deus governando a minha vida. Você entra para um povo chamado povo de Deus e você começa a pertencer a Deus por direito. E Deus restaura a sua vida. Deus diz que aquela terra não será restaurada até que venha aquele a quem ela pertence por direito. Então essa terra vai ser restaurada. E essa terra está sendo restaurada, essa terra somos nós, essa terra foi restaurada quando Jesus Cristo veio, trouxe uma palavra de amor, de juízo, mas uma palavra de restauração. Ele faz com que aquilo que Deus disse seja manifestado aqui na terra. Então, eu encerro os meus comentários trazendo essa ideia para nós de que o profeta, ele está falando do coração de Deus, o coração de Deus está doído, mas mesmo doído, Deus jamais abriu mão do plano de restaurar a mim e restaurar você. Não seja orgulhoso. Por que eu digo isso, não seja orgulhoso? A palavra que Deus disse, ele vai exaltar os humildes, querido. Nós não precisamos ser orgulhosos e dizer a minha justiça é maior do que a justiça de Deus. Não. O caminho que Deus nos dá em Cristo Jesus é: Senhor, eu errei, eu sei que eu tenho feito coisas erradas, mas pelo teu poder eu me tornarei santo. Naquilo que estiver ao meu alcance, eu irei me esforçar para poder fazer e agradar ao Senhor. Eu quero fazer tudo para agradar ao Senhor, mas primeiro, eu vou sim à igreja, eu vou sim ler a Bíblia, eu vou entregar minha vida ao Senhor agora, porque sei que o Senhor é quem faz a obra. Glória a Deus. E aproveitando esse comentário, nós vamos já orar. Você que deseja, né, declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos orar agora por você. Aquelas pessoas a quem você tem aí, né, no seu altar secreto, seu caderninho de orações, enfim, no seu mural de oração, nós vamos orar. Essa oração se estende a essas pessoas também, tá? Pela fé, eu já declaro que o seu ato de fé, o seu ato profético, colocando a foto dessas pessoas, Deus está vendo e está alcançando essas pessoas também. Que Deus nos transforme e nos dê a consciência perfeita para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que haverá sobre nós, sobre a igreja, um nível novo de santidade, dia após dia, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre todos nós um manto de santidade, eu declaro sobre nós um nível novo de arrependimento diário. Eu declaro sobre essas fotos o arrependimento genuíno, o arrependimento que gera frutos de arrependimento, o arrependimento que gera um novo nível de aliança com Jesus, que gera uma nova aliança com Jesus. Você, nesse momento, que decide publicamente fazer uma aliança com Jesus,
Eu declaro sobre a sua vida um novo nível, um novo relacionamento com Deus, não mais de um serviçal, não mais de alguém que está fora da família, fora da casa, mas agora um relacionamento de filho, um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, uma aliança forjada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro também sobre a sua liderança, sobre a nossa liderança, o apóstolo Eduardo, a apóstola Ada, um nível novo de arrependimento que vai trazer sobre todo o corpo um nível novo de quebrantamento, para que assim estejamos cada vez mais atentos ao que diz a palavra, a voz do Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos atos, para que possamos verdadeiramente remir a terra e cumprir o ministério da reconciliação de forma plena, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. É isso aí. Vamos lá, findando o capítulo 21, para a glória de Deus. Espero que você tenha sido muito edificado. Até o próximo capítulo. Um abraço.